Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto nos sugere vários assuntos importantes para a nossa caminhada cristã, para a nossa identidade como discípulo. O primeiro deles é fé. Esses homens estão aqui numa colônia de leprosos, num leprosário ao ar livre. Eles estão em grupo porque não têm identidade como cidadãos, apenas como leprosos. A lepra fazia isso nesse tempo. Os condicionava a essa situação mendigente. E eles agora, sem perspectiva social, sem perspectiva de vida e mesmo sem perspectiva de mudança na sua saúde, no seu prognóstico de vida, eles ouvem falar de Jesus muito provavelmente, antecipadamente, e quando viram a possibilidade de ter em Jesus uma mudança, um milagre, uma intervenção, eles simplesmente e profundamente creram. Esse texto fala desta fé, fé que precede os sinais, fé que precede a prova, fé que precede tudo aquilo que colocamos como condições para crer, condições para obedecer, condições para de fato termos expectativa. Esses homens creram antes, com base no nome de Cristo, no que ouviram falar de Cristo, no testemunho do Senhor Jesus. E ali estava esse Senhor, esse Deus, e eles creem. Essa fé é exemplar para nós. É uma fé que nos ensina a esperar mais de Cristo e obedecermos quando a palavra dele for direcionada a nós, porque a fé pressupõe obediência. O segundo assunto desse texto é sobre louvor. Nesse caso, uma desproporção imensa existe no texto, de 9 para 1. Muitas pessoas aqui, no caso a totalidade delas, 10 pessoas, creem, mas apenas uma está pronta para louvar. Muitas pessoas inclusive oram, buscam, o texto diz no plural, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Mais pessoas oram, buscam do que as que louvam. O texto ainda nos mostra que mais pessoas estão dispostas a obedecer rituais, a obedecer caminhos apontados em direção à sinagoga, em direção aos sacerdotes. Mais pessoas estão aptas para dar passos de obediência em deveres a cumprir do que as pessoas que louvam. Nós temos essa desproporção. Pessoas creem mais do que louvam, pessoas oram mais do que louvam, pessoas inclusive agradecem mais do que louvam. Certamente todos estavam agradecidos, mas a adoração e o louvor não foi encontrado em todos eles. O louvor foi encontrado em apenas um deles, que voltou e se prostrou aos pés de Jesus, adorando. É sobre esse louvor que eu gostaria de aprofundar um pouco mais com você nessa manhã. Nós temos aqui uma situação que alguém volta para louvar, alguém volta para adorar. E esse retorno, além dele ser desproporcional na quantidade, muito menos pessoas estão louvando do que as que deveriam, mas existem características nesse louvor que podem nortear o nosso coração nessa oportunidade com esse texto.
Perceba que nesta movimentação, nós percebemos, em primeiro lugar, individualidade. Aquele homem clamou em grupo, estava sofrendo em grupo, vivia em grupo. A situação ruim, a situação má sobre eles era coletiva. Mas alguém percebeu a cura e decidiu pessoalmente voltar para louvar a Deus. Este homem volta individualmente. Os outros ali, colegas, permita-me colocar assim, poderiam voltar? Sim. Poderiam voltar todos juntos? Sim. Mas isso ainda não taparia o fato de que é uma decisão pessoal, a nossa decisão de ir até Jesus, sobretudo com adoração e louvor pessoal. Isso diz respeito a mim pessoalmente, a você pessoalmente. Isso é individual. Ninguém louva por mim, ninguém adora por mim. Inclusive, a nossa ida para Jesus, quando o Evangelho fala comigo, me convertendo dos meus pecados, me levando ao arrependimento e à transformação, é algo estritamente pessoal e não coletivo. O que nos abre para pensar sobre uma realidade espiritual bem ampla e completamente importante para a nossa vida com Deus nesse mundo. É individual que conta a fé. Nós não temos fé por procuração. Nós podemos ensinar os nossos filhos, nós podemos transmitir a eles a fé que aprendemos, nós podemos fazer parte de um ambiente familiar, de um ambiente social, nós podemos ser membros de uma igreja onde se adora a Deus, onde se canta bons cânticos, onde se prega a palavra, onde existe um ambiente de discipulado. Porém, tudo isso me ajuda, porém não substitui a minha individualidade na adoração. Não é pelo fato de eu caminhar com filhos de Deus que eu me torno necessariamente filho de Deus sem a adoção. Não é porque eu estou no meio de pessoas que cantam para Deus que de fato eu estou adorando a Deus. Isso é algo que tem que acontecer de verdade e de fato em mim, para fora, e de fora para dentro, em mim. A individualidade marca a profundidade. Isso tem que ser real para mim. Isso nos abre para algumas perguntas e alguns diagnósticos sobre a sua fé. Eu posso me dirigir agora aos maridos e perguntar se você não está pegando carona já há tempo demais na fé da sua esposa. Ela que tem crido, ela que tem louvado o Senhor, ela que tem buscado ao Senhor. E você acha que, portanto, está tendo uma vida cristã porque alguém perto de você está tendo. Isso não funciona. E você deve buscar o Senhor por conta própria para experimentar mais do Senhor. Isso é com você. A igreja, o corpo de Cristo, a coletividade da comunhão, é o mais perto que nós vamos ter do céu na terra. Essa alegria de estar junto com os irmãos em igreja. Mas isso não nos levará para o céu. É o mais perto que temos, mas não nos levará até o céu. O que nos leva ao céu, ou melhor dizendo, à presença viva do Deus vivo, é uma fé pessoal e intransferível. E isto é individual. É dele para com você. Posso falar a mesma coisa às esposas? Posso falar aos filhos de uma forma ainda mais intensa. Você não pode pegar carona na fé de seus pais. Pegue para te ajudar a levar você pessoalmente a Jesus. Mas isso não substitui a necessidade do seu compromisso, do seu voto, da sua entrega pessoal ao Senhor, do seu louvor, das suas orações, do seu rosto em terra se curvando diante da autoridade do nosso Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. E a movimentação desse homem nos mostra como que ele se apresenta só como pessoa, como indivíduo diante de Deus. Porque ele entende que foi com ele foi abençoado, ele tem essa responsabilidade. Embora os outros não façam, ele precisa fazer. Embora tem mais gente não fazendo,
ele entende que ele precisa fazer. O seu louvor é marcado pela individualidade. Que nós percebamos a nossa responsabilidade intransferível. É comigo, é com você, e nós precisamos tomar atitude em relação ao nosso Deus. Nós precisamos aprender a adorá-lo pessoalmente. Isso só vai reforçar o coletivo, e o coletivo vai nos reforçar. O ambiente que estamos, se nos ajuda nesse compromisso individual, nessa responsabilidade individual, que bom. Glória a Deus por isso. Mas quando não ajudar, muito pelo contrário, quando vier a atrapalhar a minha fé, a minha individualidade ainda prevalece e ainda me deixa dando passos para Jesus. É assim que eu vou medir a minha constância, a minha fidelidade, a minha saúde espiritual. Quando o meio me ajuda, eu cresço. Quando o meio me atrapalha, eu sou desafiado e permaneço. E fico constante e me reforço, porque é comigo, é individual. Quando outros não orarem, quando outros não buscarem, quando outros não estiverem obedecendo, quando outros não estiverem adorando, eu preciso encontrar a busca, a adoração, o louvor, a fidelidade. É individual. Ele estava caminhando para a sinagoga que Jesus mandou ele ir. Ele estava no meio de uma obediência. E é possível concluirmos que ele parou aquela caminhada, interrompeu aquele rumo imediatamente ao perceber a cura. Pelas palavras do texto, no primeiro momento, ao ver que fora curado, mas também pelo fato dele ainda encontrar Jesus a tempo. Então, ao perceber imediatamente, prontamente, esse homem volta. O que é interessante é perceber que ele estava obedecendo a Cristo. E nesse momento, não é que o que Cristo havia pedido era ruim, era algo que não coubesse obediência, muito pelo contrário, eles obedecem, é uma ordem de Jesus, mas uma ordem cerimonial. E nesse momento, ele entende que entre a boa obediência a Cristo na cerimônia e o louvor a Cristo em primeiro lugar, existem diferenças aqui de prioridade. Eu posso interromper a obediência cerimonial para a adoração, porque exige nesse momento dentro do meu coração louvor a Cristo. E Cristo se preocupa porque que apenas aquele voltou e não os 9. E não todos os 10 estão ali. Porque o louvor e a adoração precedem tudo quanto vamos fazer. Precede tudo quanto vamos nos dispor a fazer. Nós fomos convocados à existência, criados e desenhados por Deus para adorá-lo. Esse é o nosso fim. Essa é a nossa funcionalidade. É o propósito para o qual existimos. E só seremos encontrados e nos encontraremos plenos quando acharmos os caminhos da adoração a Deus, do prazer na presença dEle, do louvor a Ele, objetivo, pensado, experimentado. Esse homem volta prontamente, porque ele entendia que a adoração precedia tudo quanto ele tinha a fazer, ainda que fosse uma obediência cerimonial necessária, tanto para honrar a Cristo quanto para o benefício deles. Era ali diante dos sacerdotes que eles seriam beneficiados socialmente, legalmente. O sacerdote tinha uma autoridade de declará-los limpos, uma vez que de fato estivessem, e devolveria eles à sociedade, à civilização, a civilidade pessoal de cada um deles. Era muita coisa em jogo. Mas esse homem entende que adorar e agradecer a Jesus precedia mesmo algo tão importante. Ele certamente voltou para se apresentar ao sacerdote para continuar a obediência que Jesus lhe havia pedido, a caminhar-se e dirigir-se aos sacerdotes. Mas isso era uma questão de prioridade. Qual é o lugar da adoração na nossa vida? Se ela não anteceder tudo quanto fizermos, se nós no meio do caos, da dor e do sofrimento, não encontrarmos adoração,
como eu posso dizer que temo o Senhor? Adoração e temor andam juntos, andam juntas. Se eu não temer a Deus, eu simplesmente não o considero e não o conheço. Mas é diante dele, com temor, com honra, que a minha postura é identificada, que a minha abordagem é qualificada. E qual é essa aproximação? Qual é essa abordagem? Qual é essa postura? A de adorador. Porque Deus é encontrado, como Ele se revela, adorável. E Ele tem nos feito muito bem. Ele tem cuidado de nós. Cabe a nós buscarmos os nomes dos motivos, das razões pelas quais louvamos, adoramos. E, se necessário for, interrompemos o que estamos fazendo para adorá-lo. A ilustração desse texto, na dinâmica que ele nos conduz. Esse homem viu que era imediatamente a necessidade de adorar a Deus. Era agora e não depois. Era para agora e não para depois. Isso nos coloca diante da terceira característica desse louvor, a espiritualidade. Esse homem, nessa hierarquia, ele entende que existe espiritualidade na vida vivida diante de Deus no mundo. E isso demanda de nós que nós selecionemos o que temos que fazer, escolhemos o que temos que fazer. E nesse caso aqui, existe uma proporção em todas as coisas e que alguns deveres são maiores do que outros. Por que eu chamo isso de uma característica espiritual ou de espiritualidade? Porque esse homem pesa na balança o que deve ser priorizado diante de Jesus e da comissão de Jesus para a vida dele. Primeiro, ele entende que a vida dele está sendo conduzida por Jesus. Jesus foi o alvo da sua oração. Jesus é aquele que o comissiona e dá perspectiva e esperança. Mas Jesus é aquele que também é digno de adoração. Ele foi curado no seu corpo. Ele pega esse corpo e leva para Jesus para agradecer. Ele entende que esta é a dinâmica da espiritualidade. O louvor a Deus precede o que eu tenho que fazer agora, mesmo que seja ainda em nome de Jesus o resto das coisas que eu tenho que fazer. Afinal de contas, se nós não entendemos que tudo é espiritual, nós vamos correr o grande risco de fazer compartimentos na nossa vida que a palavra de Deus não nos autoriza. Deus, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, é Senhor sobre tudo o que temos e todas as esferas da nossa vida e convivência. É com isso que eu me aproximo e é por meio dessas coisas também e nessas coisas que eu me afasto de Deus. Esse homem decide voltar para louvar porque ele entende que a sua vida está sendo vivida naquele momento diante de Cristo e por Cristo somente. Esse ato dele voltar para adorar é valorizado por Cristo e isto mostra a espiritualidade desse momento, que deve sugerir a nossa espiritualidade. Se nós não pararmos para pensar sobre como nós estamos escolhendo e priorizando a nossa agenda e o que fazermos, nós vamos simplesmente dividir sessões da nossa vida como o que é secular, o que é sagrado, o que é religioso, o que é simplesmente profissional. E aqui eu trato, aqui eu faço com Deus, aqui eu faço com as pessoas, aqui comigo mesmo, é o tempinho para mim. Nós precisamos, ouça com atenção, entregar toda a nossa dinâmica de vida para o Senhor. E os motivos da nossa gratidão é com eles que nós vamos agradecer. Esse homem volta por completo, ele volta por inteiro para a presença de Deus. A primeira coisa a fazer agora é ir para os pés de Jesus, porque Ele tem me feito muito bem. Quero que você enumere na sua vida e na sua história os motivos que você tem de, nesse momento, correr para Ele. Nesse momento, ir para Ele. Agora, o que Ele tem feito, que exige de você louvor e gratidão. Temos que tomar o cuidado de não deixar que a carne inverta a ordem das coisas, colocando nossos rituais e cerimônias antes e como maiores que o louvor e a gratidão
aos pés de Jesus, disse Spurgeon. A carne tem uma investida contra nós que quer nos deixar numa zona de satisfação. E essa é uma empreitada completamente diabólica. Percebe, por exemplo, quando o diabo se apresentou diante de Deus para acusar Jó, ou para sugerir uma tentação a Jó e uma prova a Jó que o fizesse blasfemar contra Deus ou difamar a Deus na face do próprio Senhor. Então ele sugere a Deus que Deus toque nele para vê-lo blasfemar contra Deus. O diabo não pediu para que ele fosse lá e responsável tocasse em Jó, para que Jó percebesse a mão do próprio diabo e então clamasse a Deus contra o diabo. O diabo sugere para que Deus toque. Toca tu nele e verás se não blasfema na tua face, se não clamas na tua face. Essa é uma empreitada da carne juntamente com o diabo na nossa história. O diabo sugere e a carne sugere que nós fiquemos nas coisas de Deus e que nós não percebamos os males por trás. Então, enquanto eu estou aqui no caminho do ritual, a adoração pode esperar. Afinal de contas, foi Jesus que me mandou aqui. Foi Jesus que me mandou apresentar aos sacerdotes. Então, outras coisas podem esperar. Outras prioridades espirituais que Jesus mesmo pede, pode esperar, porque eu estou acomodado no caminho de uma obediência a Cristo. Eu estou envolvido em algo de Deus. E às vezes nós podemos fazer esta dinâmica e nos render à carne quando nós não percebemos que estamos não priorizando as melhores coisas. Quando nós não estamos valorizando as primeiras coisas. A adoração precede tudo. O louvor precede tudo. Às vezes nós nos contentamos com um ou outro exercício espiritual, alguns versículos bíblicos lidos e eu não me importo se o meu coração foi junto. O fato de repente eu congregar, eu ir à igreja e eu não me importo com se a minha família de fato é dobrada diante do Senhor. Eu me contento com pequenas obediências e às vezes formatadas no ritual. Eu já me acostumei a fazer algumas ofertas, algumas contribuições, e isso alivia minha consciência a tal ponto que eu não me oferto, que eu não me disponho. Ou o contrário, inclusive. É muito fácil que nós deixemos que a carne sugira por nós e nos tente e vença pequenas acomodações no caminho da obediência. Eu não vou para as drogas, eu não vou para a desonestidade financeira, eu não vou para um adultério, eu não vou para a fornicação, mas eu estou completamente perdido nessas esferas ou em outras, mas acomodado porque eu tenho pequenas obediências prestadas. Dá para entender a grande lacuna que existe entre essas duas coisas? E qual é o caminho de cura para essa vida mais ou menos, para essa vida morna de pequenas obediências? A adoração. Ninguém é egocêntrico de joelhos em adoração. Ninguém leva luxúria para os pés do Senhor. Elas morrem ali. Ninguém com um coração de adorador, de adoração, consegue manter a idolatria ao dinheiro porque tem um Senhor maior ali diante desse Deus que é o dinheiro. Esse homem leva para Deus, aos pés de Jesus, a adoração. E nesse caminho de buscarmos o louvor a Deus, buscarmos as razões de um cântico novo, esse caminho será um caminho de cura para nós. Esta é a espiritualidade do leproso, que foi a Cristo agora curado. Ele deixou por um momento se apresentar diante dos sacerdotes para estar com o supremo sacerdote. Essa é a espiritualidade mostrada aqui no texto. Nós vamos um dia nos encontrar pessoalmente com Jesus, mas até lá nós precisamos ter encontros com Ele
no meio dos encontros que temos na vida e que temos que fazer na vida. Esse homem entende isso e volta para Cristo. A outra característica desta adoração é a intensidade. Ele volta, fala e se prostra com o rosto em terra. Esse homem leva ele todo para Jesus. Ele se curva e se dobra num reconhecimento da autoridade de Cristo e de humildade diante dessa autoridade, de adoração para o Cristo exaltado ali na sua frente e de sujeição a essa glória. Ele se coloca numa postura que é a nossa condição de discípulo, de servo, de adorador. Esta é a intensidade. Nós precisamos ir por inteiros, com o coração todo, com a voz, com o corpo, com tudo que temos, porque nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E isso já nos deixa uma quinta característica, que é a humildade. Esse homem interrompe um processo cerimonial para se prostrar. Os atos aqui nesse mundo antigo com relação ao corpo são muito significativos. Ele se dobrar e se curvar com o rosto em terra é um reconhecimento da autoridade de Cristo e da condição dele diante desse Senhor. A adoração coloca-nos no nosso lugar, porque reconhece Cristo no seu lugar. Qualquer dificuldade no processo de se dobrar diante de Jesus, de reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez, de nos ajoelharmos a Ele, por isso é tão significativo que oremos curvados, eventualmente, dobrados diante de Jesus, mas sobretudo com o coração e o ego ajoelhados, para reconhecer a quem Deus é, quem Ele é, para reconhecermos quem nós somos diante desse Deus. A humildade está aqui moldando a adoração desse homem, o louvor desse homem. Deus meu e Rei meu. Consegue ver a melodia do salmista permeando todo esse texto? Esse louvor tem todas essas características. E isto está colocado aqui nessa passagem para moldar a nossa adoração hoje. Nós precisamos de tudo isso. E podemos ter tudo isso na nossa trilha da vida. Mas é na trilha da vida, com problemas tão grandes como esse desses homens, que nós vamos contar com intervenções de Cristo, tão grandes quanto a que esses homens perceberam. O que não pode acontecer é nós estarmos no grupo dos 9, que não tem louvor para apresentar, porque estão ocupados demais, inclusive com coisas de Deus. Deus precede tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isto significa, antes de mais nada, buscar o rei do reino. Deus tem que ser pessoal para nós. Ele tem que ser real para a minha percepção, para a minha devoção, para a minha forma de ver a vida. E estas marcas da adoração desse homem estão aqui não para nos desestimular, mas muito pelo contrário, para nos encorajar a lapidar a nossa vida com Deus. Eu quero chamar você para prestar atenção na sua vida com Deus, em como você tem conduzido a sua história com Deus. Nós precisamos adorá-lo. É tempo de pedir a Deus um cântico novo, porque esses dias têm sido pesados, arrastados, longos e difíceis. Mas Deus tem cântico novo para nos dar, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem atendido orações, mesmo que gritadas de longe, e mesmo não fazendo as coisas que nós gostaríamos que Ele fizesse, ou do jeito que gostaríamos que fizesse. Ele responde esses homens de longe, mandam eles se encontrarem com sacerdotes, não para, não vai ali, não faz nenhum espetáculo na frente deles, não prova da cura para eles primeiro. Mas é na obediência e no exercício da fé a esse Jesus ainda, que é o Deus encarnado por nós,
que nós vamos perceber a sua intervenção na nossa história, nos dando motivo de renovação da nossa adoração. Que Deus possa renovar a sua razão de louvar. Que você entenda que a sua adoração é individual, é com você, é comigo, individualmente. E isso pode ser alimentado, reforçado ou mesmo atrapalhado coletivamente. Mas é individualmente que conta em primeiro lugar. A sua vida com Deus, a minha vida com Deus. Isso não tem substituição, não tem procuração para isso. E isso é marcado por uma prontidão. Nós temos que tomar decisão. Nós precisamos decidir ir para Jesus. Não deixa para amanhã. Não deixa o louvor de hoje se acumular para amanhã, porque expira. Cada dia tem seu próprio mal, cada dia tem sua própria providência, misericórdia e bênção que levantam conosco, e cada dia tem o seu louvor. Nós precisamos de humildade também, para reconhecer essas coisas. Reconhecer que Deus é rei e não nós. Que Deus é Senhor e não nós. E é nisso que vamos começar a trilhar o caminho do temor. E temor, como eu disse, caminha junto com a adoração. É temendo que adoramos. E adorando, provamos que tememos a Deus. Aliás, essa é a forma de viver sabiamente. É a forma mais inteligente de viver a vida. Este louvor está aqui cheio também de intensidade. É o homem todo, o ser todo. Você, mulher, por inteira. Você, adolescente, por inteiro. Você é todo para Deus. Traz todas as áreas da sua vida. Coloque diante do Senhor. Peça por intervenção. Peça por uma direção. Peça por milagre. Mas esteja disposto a obedecer, e você verá o caminho da adoração sendo necessário e devendo ser priorizado. O que eu peço a Deus nesse instante, portanto, é que Ele nos dê uma canção renovada em nosso ser para Ele. Que haja aí no seu lar, no seu coração, adoração. Consegue pedir isso a Deus comigo? Deus, renova a minha adoração. Deixa eu te perceber adorável. Deixa meu coração te contemplar mais. Me faz ser mais consciente, ter olhos mais abertos para perceber como o Senhor tem cuidado da minha história. E quão ingrato eu tenho sido. Quão distraído eu tenho andado, sem louvado o teu nome. O povo de Deus é esse que caminha cantando, porque Deus tem cuidado de nós e suscitado no seu povo louvor e adoração. Se somos filhos e filhas de Deus, há louvor em nosso meio, e Deus se habita no meio dessa adoração, individual e congregacionalmente. Que Deus te abençoe, te dando razões e cânticos novos para a glória dele. Amém.